Havia agora 3 viajantes cruzando as planícies áridas. Um deles era um jovem com equipamento de caça esfarrapado. Ele tinha uma lança preta de pau-ferro nas costas, da qual pendiam 2 ratos de pele grossa. Leylin e Bodaj estavam seguindo-o ao lado. Depois dessa interação amigável e entusiasta, conseguiram que os jovens os trouxessem para sua tribo. Eles descobriram o nome dele também. Ele se chamava Kabadoli e era descendente de uma grande tribo próxima. Enquanto ele ainda tinha que atingir a idade adulta, ele já tinha que assumir algumas responsabilidades. Tendo obtido sua presa, o jovem estava obviamente exultante e até começou a cantarolar uma melodia estranha. Enquanto Leylin suspeitava que esses 2 camundongos só poderiam fornecer algumas refeições, mas com base no que o jovem dissera, isso já era abundante. Os animais no deserto são extremamente astutos. Mesmo os melhores caçadores da aldeia não podem ter certeza de que receberão colheitas toda vez. Kabadoli olhou para Leylin e Bodaj com adoração em seus olhos. Vocês são os legendários emissários do mestre? Não, respondeu Bodaj resolutamente. Não sabia por que Leylin estava tão interessado nessas formigas, mas, como era ele quem pedia um favor, não ousava ir contra os desejos de Leylin. No entanto, Kabadoli nunca receberia qualquer boa vontade dele. Infelizmente, o jovem estava agora cheio de curiosidade, o que até ofuscava seu medo. Então, o Sr. Bodaj veio da cidade? É a cidade de Maxi. Eu já estive lá antes. Ao longo do caminho, Bodaj quase desmoronou de todas as artimanhas de Kabadoli. Quando viram as paredes baixas ao longe, o dragão era o mais animado do grupo, finalmente capaz de escapar. A tribo em que Kabadoli vivia não possuía apenas algumas terras. Eles construíram um muro nas regiões externas da aldeia. Enquanto as habilidades defensivas da parede eram questionáveis, a força que isso implicava confortava Leylin. Asterisco Clang. Asterisco neste momento, a entrada para a aldeia abriu. Um grupo de aldeões vestidos com roupas pretas grosseiras saiu, alguns anciãos em seu centro. Parecia haver alguma tristeza no ar, e muitas mulheres choravam enquanto cobriam suas bocas. Parece que eles não estão aqui para recebê-lo, garoto. Bodaj riu, mas Kabadoli não replicou nada. Seus olhos estavam fixos nos poucos anciões nativos no centro, os punhos cerrados com tanta força que ele quase estava sangrando. Eles estão expulsando os idosos? Leylin tinha a sensação de que, quando a produtividade era mais baixa, muitas tribos optavam por perseguir os idosos sem capacidade de trabalhar fora. Não, eles estão fazendo isso voluntariamente. A voz de Kabadoli era baixa, para a melhor sobrevivência de nossa raça. Isto é o que é tão pesado sobre a vida. Mesmo que eu tenha passado por tantos mundos, não posso deixar de suspirar nisso. Bodaj deu um longo olhar a Leylin. Você poderia me permitir criar um poema histórico para registrar isso? Não. Leylin o rejeitou sem hesitação. A fala de um dragão de um olho só era digna de ser registrada em um poema. Suas habilidades de escrita, em particular, eram mais do que suficientes para que os bardos dessem sangue. Ele também era um pouco desavergonhado, o que deixou Leylin sem palavras. Nesse momento, Kabadoli abaixou a lança e pegou sua presa, parecendo perplexo. O que é isso? Se você vai entregá-lo, faça rápido. Um rato como esse não poderá durar muito. Bodaj murmurou para si mesmo, mas foi calado por Leylin. Tudo bem. Bem, eu não vou falar. Eu não direi nada. Desde o começo, mesmo depois de tirar a presa, Kabadoli não se adiantou. Pelo contrário, seus olhos estavam cheios de lágrimas quentes enquanto observava os poucos idosos caminhando diretamente para o deserto escuro com as costas retas. As crianças da tribo precisam disso mais. Meus senhores, por favor. Com o que aconteceu, Kabadoli parecia ter amadurecido bastante. Ele se levantou novamente e liderou o caminho. Milímetro, não é ruim. Esse garoto tem o potencial de se tornar um líder. Bodaj assentiu e depois cobriu a boca. Depois de entrar na aldeia, Leylin percebeu que havia uma diferença distinta. Isso não veio dos nativos que, em média, tinham a força de 2 magos, mas algo no coração da aldeia. Isso tem a aura que eu conheço. E,
Ignorando os nativos que cercaram, Leilin se dirigiu para as partes mais profundas da aldeia. Quanto mais longe ele ia, mais seguro ficava o lugar. No final, houve até um lampejo aos olhos de Leilin. Na região mais interna da aldeia havia uma praça construída ao lado de uma grande montanha negra. Nativos com armadura de metal e armas afiadas formaram a última linha de defesa aqui. Um buraco profundo fora escavado na montanha, uma poderosa radiação emergindo de dentro. Estas ondulações de energia já são comparáveis a 5 ou 6 magos. Então você é o verdadeiro guardião deste lugar? Estrangeiro, esta é uma área proibida. Pare seus passos. Um homem que estava mais alto que o resto bloqueou o caminho de Leilin. Dezenas de caçadores de elite com armaduras e lanças ficaram ao lado dele, incluindo Cabadole. No entanto, ele parecia bastante ansioso. Bodaz não aguentou mais isso e se destacou, um olhar implacável piscando em seus olhos. Kiki! Quando ratos se tornam tão corajosos que bloqueiam meu caminho? Espere! No momento crucial, Leilin se esticou e o deteve. Estes eram os descendentes de alguém que ele conhecia, e não era bom fazer as coisas com tanta força. Ele podia sentir a aura única de cavaleiros e magos do mundo dos magos desses guardas. Evidentemente, passaram por treinamento rigoroso como cavaleiros e magos, provavelmente originários do próprio Leilin. Parece que após a grande mudança para Drenscap e o sistema de força que eu passei, eles conseguiram estudar e conseguir algo. Eu não tenho intenção maliciosa, disse Leilin, embora não tenha hesitado em seus movimentos. Ao longo do caminho, todos que queriam obstruí-lo desmoronaram silenciosamente no chão. TSK. Eu poderia engoli-los todos. Bodaz resmungou com desdém à vista, mas ele ainda seguia de perto por trás de Leilin. Seria preciso apenas pensar em existências de leis como elas para destruir a aldeia inteira. No entanto, pelo amor dos velhos tempos, Leilin não queria ir longe demais. A caverna não era profunda, e eles chegaram ao fim depois de andar alguns passos. Minerais semelhantes aos cristais de quartzo enchiam o teto da caverna, refletindo finos raios de luz. O chão estava ligeiramente úmido e tinha marcas d'água nele. Havia também uma espécie de musgo preto que crescerá em toda parte. Nos encontramos de novo, Gillian. Leilin olhou para as profundezas da caverna onde um buraco enorme estava curvado. Os esqueletos de muitos animais, misturados com videiras verdes, formavam uma camada espessa aqui. Um pilar de mármore branco em forma de cruz estava alto aqui, sobre ele uma estranha estátua aparentemente fundida por dentro. O topo da estátua era de uma jovem garota com estranhos padrões roxos no rosto. O rosto era um pouco semelhante ao de Gillian em suas lembranças, embora ela parecesse ter amadurecido um pouco. Cintura para baixo, tudo se dissolveu em uma crisálida, parecendo o corpo combinado de um humano e uma pupa. A jovem parecia serena, como se apenas em um sono profundo. Leilin fechou os olhos e sentiu como se a garota que o chamara de tio estivesse bem ao seu lado. Silêncio? Mutação. Badoz arregalou os olhos e fez um grande estardalhaço. Poderia essa pupa humana ser o ancestral dos nativos de fora? O espaço não é muito grande. Milímetros. Ela deveria estar no estágio de fissão de sua alma, então não deveríamos perturbá-la. Enquanto Gillian parecia uma estátua agora, Leilin ainda podia sentir a poderosa vitalidade na pupa humana. A radiação especial de energia que ela emitia era como um animal feroz marcava seu território, afugentando todas as outras formas de vida aterrorizantes e protegendo seus membros do clã. Leilin fechou os olhos, adivinhando o que havia acontecido. Gillian nesse ponto deve ter sido o mesmo que seus outros membros do clã, onde sua força se transformou. Por desejo de sobrevivência, toda a tribo se mudou para o norte. Não há nenhum padrão para a força dos sonhos entrar no corpo, e mutações são extremamente comuns. Com esse poder, Gillian e sua tribo poderiam finalmente se estabelecer em segurança. Depois disso, algumas coisas devem ter acontecido que eu não sei, que deixou Gillian sozinho e atingindo o limite como um rank 6 magus. Ela caiu em um sono profundo aqui para evoluir e protegeu seus membros do clã por tanto tempo? Depois de sair da caverna, Bodaz falou de repente. Eu sinto o cheiro do demônio dos sonhos do nativo que está dormindo agora.
O dragão de um olho tinha talento excepcional para sentir o cheiro de almas, capaz de encontrar vestígios de Leylin há milhares de anos. Mas é claro. Com o quão poderoso Gillian é agora, como poderia o demônio do sonho deixar seus sonhos? Leylin balançou a cabeça e respondeu, mas de repente ele congelou. Sonhos, absorção, energização, reabastecimento, mais um ciclo. Se é assim que é em pequena escala, pode ser um padrão usado em um mundo inteiro. Um traço de compreensão brilhou em Lei os olhos de Lin, mas não faz sentido saber disso. Sem força alguma, não há nada que eu possa fazer. Leylin sacudiu a cabeça e observou os nativos frenéticos e ansiosos que os rodeavam. O que vamos fazer agora? Perguntou Bodash ao lado. Estou aqui para ver alguém que conheci há muito tempo. Agora que meu objetivo foi alcançado, poderíamos dar uma olhada ao redor ou tentar remover sua maldição. Leylin não se importou em nada. Enquanto permanecesse na Drenscape, seria fácil pesquisar esse mundo. Portanto, não havia realmente nada que ele tivesse que fazer.